Vamos falar aqui de um assunto especial. Café. Sim, o café. Porque há invenções que impressionam porque parecem muito complexas. E há invenções mais raras que impressionam porque depois de prontas fazem o mundo parecer atrasado. Porque não as teve antes. Quantos milhares de anos o café, que já estimulava as ovelhas há tempos imemoriais passados. Nós vamos falar da moca. Pertence a essa segunda categoria de invenções. Ela parece simples, por isso é perigosa, porque o simples que encaixa na rotina de milhões não é pobreza de ideia, é inteligência madura. Meu nome é Mário Farina e vamos ao caso. Vá até o fim, porque eu vou dar um detalhe decisivo sobre Alfonso Bialetti. A grandeza da moca não está só na invenção em si, mas no fato dela ter sido criada para servir de verdade e só depois virou símbolo. Trouxe o café para dentro da casa das pessoas. Alfonso Bialetti nasceu em 1888 e tinha formação ligada à metalurgia. Era um prático. Esse detalhe não é periférico, ele não era um sonhador de cozinha inventando no vazio, era um homem que sabia conversar com material, com forma, com fundição e processo industrial. Antes da moca, é M-O-K-A, moca, existir como mito doméstico, existia um metalúrgico habituado a pensar função, matéria e repetição. Qual a casa no mundo moderno que não tem uma moca? A empresa Bialetti foi fundada em 1919, mas o grande marco veio em 1933, quando Alfonso criou a Moka Express. A própria marca sustenta essa cronologia de forma muito clara. Foi ele quem teve a ideia que revolucionaria o café em casa e ajudaria a transformar a Bialetti em um dos grandes nomes do Made in Italy. Você havia perguntado sobre um detalhe. Como ele imaginou aquela máquina que nós todos percebemos, octogonal. A empresa conta que Alfonso observou Ada, a sua esposa, fazendo lavanderia com um sistema antigo de lavagem que a água subia por pressão. Foi dali que veio o insight para transferir a lógica para o preparo do café. A própria Bialetti também liga o formato octogonal da moca à silhueta de Ada. Cabeça, ombros largos, cintura marcada, braço na cintura e saia plissada. Parece detalhe pitoresco, mas é também um bom lembrete de que o design muitas vezes nasce do cotidiano e da observação concreta, não da pose intelectual tardia. A Moka Express estreou em 1933 e permaneceu praticamente inalterada desde então. Isso já é um feito quase escandaloso num mercado que adora confundir novidade com valor. O objeto encaixou tão bem no gesto doméstico que atravessou décadas sem precisar pedir desculpas pelo próprio desenho. Essa permanência é uma das maiores provas de força de um produto. Quando ele envelhece sem parecer velho, há ali alguma forma de inteligência muito rara. Mas inventar não bastava. O pai criou a forma, o filho escalou o rito. A própria história oficial da Bialetti reconhece que a empresa se tornou um dos principais produtores italianos, também graças à determinação ambiciosa do seu filho Renato. Depois da Segunda Guerra Mundial, veio o grande ponto de inflexão. A produção recomeçou e a moca foi lançada com muito mais força no mercado global. Aqui está uma lição enorme para negócios familiares. O inventor, o pai, e o escalador, o filho, nem sempre moram na mesma pessoa. Às vezes o objeto nasce com o pai, mas só entra de verdade na cultura com o filho. Renato Bialetti teve papel decisivo na expansão comercial e simbólica da marca. O próprio material institucional da empresa destaca sua importância em associar ao produto um sentimento, não apenas uma função. Foi dele também o célebre homenzinho de bigode, caricatura inspirada no próprio Renato, o filho, e transformada em ícone publicitário por Paul Campani.
com enorme força nas campanhas de Carrosselo. Em outras palavras, Alfonso deu ao mundo uma grande forma, Renato deu a essa forma uma linguagem popular e memorável. Você está se perguntando, Farina, como é essa máquina? Retorne para a abertura do programa e você vai ter a foto dela. Uma coisa simples. Embaixo, um recipiente para colocar água. No meio, uma reserva perfurada metálica para que sob fogo a água evapore, passe pelo café e rapidamente você tem o café pronto. Água, café em pó e café pronto para consumo. Quente, fervente, escaldante. O que a Moka representou culturalmente foi imenso. Ela levou o café forte italiano para dentro da casa com simplicidade, repetição e identidade. Não era só uma peça de cozinha, era uma pequena máquina de civilização doméstica. Sabe, de manhã, o cheiro do café, a pausa, a conversa, a rotina numa mesa. Quando um produto entra desse jeito no tecido da vida comum, deixa de ser apenas utensílio e vira costume. E ela existe. Existe. Apesar de toda a força simbólica, a Bialetti entrou no século XXI com dificuldades. Em 2025, a Reuters relatou que a empresa sofrera com investimentos ruins, concorrência forte das máquinas de cápsula, expansão pouco frutífera em utensílios de cozinha, uma estratégia de lojas urbanas e de shopping afetada pela pandemia. Em 2024, reportou prejuízo de 1,1 milhão de libras e dívida líquida de quase 82 milhões de libras. Em abril de 2025, acertou a venda de 78,6% da companhia a Nuo Capital por 53 milhões de libras, com refinanciamento da dívida e injeção adicional de capital. A Nuo, chinesa. Esse desfecho é importante porque nos protege do romantismo. Nem todo ícone cultural permanece financeiramente invencível. Às vezes o objeto continua amado e reconhecível, mas a estrutura empresarial que o carrega tropeça em erros estratégicos, mudança de hábito e pressão competitiva. Alfonso Bialetti continua grande porque criou algo raríssimo. Um objeto que não dependia de ser explicado o tempo todo, bastava usar. E usando a pessoa entendia. Sua história também mostra algo que muita gente empreendedora custa aceitar. Invenção é uma coisa, escala é outra. São parentes, mas não são a mesma pessoa. A Moka não virou cultura apenas porque foi bem imaginada, virou cultura porque depois foi bem empurrada para dentro da vida real. O que ninguém vê nessa história é que a Moka nasceu da observação de um gesto doméstico, não de laboratório abstrato. A inspiração ligada à lavanderia de Ada deixou isso muito claro. O formato octogonal não foi só capricho estético. Ele ajudou a fixar a identidade visual do objeto a ponto de torná-lo quase inseparável da ideia de café italiano doméstico. Renato, o filho, foi decisivo para que a Moka deixasse de ser apenas invenção e virasse símbolo. Sem expansão, publicidade e linguagem, talvez fosse só uma boa peça de metal. O que essa história adverte? Não despreze o poder de observar a vida comum. Não confunda a inovação com excesso de complexidade. Não destrua um produto forte só porque o mercado exige agitação permanente. Não esqueça que um símbolo cultural também pode sofrer financeiramente se a gestão errar a mão. Verdade nua e crua, despudorada, desenvergonhada, sem vergonha mesmo. É que o mercado moderno adora idolatrar disrupção, reinvenção constante e barulho. Há um modelo do ano. Esse modelo está presente há mais de 60, 70 anos, o mesmo. A história da Moka lembra uma coisa que muita gente prefere esquecer. Às vezes, o que mais dura é exatamente o que serve muito bem e pede pouca tradução. Simples. O detalhe mais forte da trajetória de Alfonso Bialetti não é apenas que ele inventou uma cafeteira bonita, é que inventou um objeto que entrava na vida real com humildade funcional
simplicidade. Água, café, fogo. Simples assim. E isso é mais difícil do que parece. A prova está no fato de que a Moca quase não precisou mudar para continuar reconhecível. Já a empresa, décadas depois, sofreu justamente porque o mercado mudou ao redor dela e a gestão não conseguiu transformar o capital simbólico em blindagem suficiente contra erros, dívida e concorrência. Verdade nua e crua, despudorada mesmo, é que muita inovação fracassa porque quer impressionar demais e servir de menos. A Moca entrou para a história porque serviu muito e impressionou o suficiente. Se essa história te diz alguma coisa, conversou com você, coloca o dedinho e dá o like. O dedinho não vai cair. E se inscreve no canal. Coloque nos comentários dúvidas, críticas, exemplos. E coloque nomes de pessoas, de lendas que você gostaria de ver tratado aqui ou temas para o nosso Casos de Carreira. Eu observo no final que criar já é uma grande coisa. Não é fácil. Mas criar algo que a rotina humana adotasse quase como se sempre tivesse faltado é grandeza de uma outra ordem, de outra gigante, de outro patamar. Aproveite seu dia, busque ser feliz e até o próximo Casos e Carreira.